Você escuta a partir de agora a entrevista concedida pelo vereador e presidente da Câmara, Dr. Edgar Henrique, ao programa do radialista Gilberto Franco, da Rádio Comunitária Mangabeira FM. Essa é a primeira entrevista concedida a uma rádio, após o polêmico resultado de DNA, que comprovou cientificamente que o vereador Dr. Edgar Henrique não é o suposto pai biológico do filho de Jeane Fiuza, mas conhecida como Pete. Você pode ter mais informações oficiais sobre o Dr. Edgar Henrique acessando a sua página no endereço www.edgarhenrique.com. Após ser eleito vereador com 549 votos nas eleições de 2012, é hora de você saber mais sobre os trabalhos realizados pelo vereador e presidente da Câmara, Dr. Edgar Henrique, no ano de 2013. Confira no dia 2 de janeiro no site do vereador Dr. Edgar Henrique, no endereço www.edgarhenrique.com. edgarhenrique.com. Confira agora a entrevista com o Dr. Edgar Henrique na Rádio Comunitária Mangabeira FM, realizada no dia 19 de dezembro de 2013. O microfone, vamos começar a falar aqui com o presidente da Câmara, é o vereador Dr. Edgar Henrique. Bom dia, meu caro presidente Edgar Henrique, satisfação recebê-lo novamente aqui no nosso programa. Bom dia, Gilberto, bom dia, Caio, grande operador e cinegrafista também, né? Polivalente. Bom dia a todos os ouvintes do seu programa, Gilberto, o De Olho na Cidade, da Mangabeira FM, em especial, um bom dia a todos e a todas que me ouvem em nossa querida cidade de Governador Mangabeira e região. Meu nobre presidente Dr. Edgar, uma surpresa, né? Eu, quando recebi a notícia, sinceramente, eu fiquei surpreendido com essa notícia, aonde diz aqui no seu blog, também no blog Voz da Bahia, e dizendo que você não é o pai biológico do filho de Jeane. Na verdade, Gilberto, é uma surpresa assim, porque quem é acostumado a falar a verdade, a dizer a verdade, a viver pautado na verdade, não espera ser tratado com falsidade, não espera ser tratado com mentira, não espera ser tratado com engano, né? E quem conhece a história desde o início, desde março, quando a minha relação com ela terminou, e eu vou deixar claro para a pessoa que mandou a mensagem, eu não vim aqui falar mal da criança, não. Porque a criança não tem nada a ver com isso. A criança é um anjo de Deus. Na verdade, ontem eu orei muito por essa criança, porque nasce exposta e exposta por sua própria mãe, né? E quando a minha relação com a mãe da criança acabou, eu disse para ela que eu não queria mais relacionamento com ela, mas não disse que não queria a criança. Tanto é que ficou provado aí que eu vim dando todo o enxoval, foram mais de R$5 mil gastos de enxoval. É só visitarem o quarto da criança e vão ver que tudo que tem ali custou meu dinheiro e dei com carinho, com amor e com satisfação. E não precisou me colocar na justiça para dar, não. Eu dei porque quis, porque imaginava que fosse um filho meu. Como eu fui criado sem pai, eu sempre prometi para mim mesmo que jamais deixaria um filho meu desamparado. Eu crio uma filha minha hoje que não é biológica, é uma filha adotiva, mas é a minha princesa. É criada por mim com todo amor e carinho, educação, tudo de bom que a criança merece ter. Por que eu não faria com um filho que parecia ser meu? Agora, a mãe começou a fazer escândalos em redes de Facebook, todo mundo sabe. Me chamava de mentiroso, me acusando de coisas absurdas, de que eu coloquei Citotec nela, queria que ela abortasse, dizendo que bati, que agredi. E depois dizer claramente que a intenção dela nisso tudo era me desmoralizar politicamente, porque se aliou a alguns adversários políticos, e também porque não aceitava o meu novo relacionamento. Dizia que me amava, né? Que eu que menti, que eu que traí, que eu que enrolei, que eu que abandonei. Dizia inclusive que eu abandonei a ela e a criança. Enquanto que quem for visitar a criança hoje vai ver o enxoval todo custou o meu dinheiro. E um enxoval de quase R$5 mil. A única coisa que não custou meu dinheiro, Gilberto, foi o berço, que foi um presente do meu amigo Gledson Guinha, de torno de R$600, R$700. E depois que a criança nasceu, mesmo eu tendo decidido fazer o exame de DNA, e eu só decidi, senhoras e senhores, fazer o DNA, porque foi a própria mãe que em 31 de março, ou foi 30 de março, colocou no Facebook que eu era corno. O Facebook, ela escreveu no Facebook. Eu ia lhe perguntar isso. Você tinha dúvida? Não, você solicitou esse exame? Deixa claro que acabou a relação, mas eu cheguei a sonhar com a criança, a me organizar para ser pai. Seria meu primeiro filho biológico, um menino, né? Mas ela aí chamou de corno, dizendo ela que estava com raiva, porque tinha acabado a relação.
Só que aquela coisa, Deus às vezes faz com que as pessoas próprias se confundam e mostrem a verdade. Com base nisso, eu resolvi fazer o DNA, né? Resolvi, como se fosse uma punição para ela, mesmo achando que fosse meu filho, deixa eu vou fazer o DNA para tratá-la do modo como ela quer ser tratada. Mas tanto eu como minha mãe, todos achavam que essa criança fosse minha. Mas nesse momento você teve dúvidas quando ela me chamou de corno? Não. Porque quando ela falou que estava com raiva e tal, eu digo, mas eu vou fazer o DNA assim mesmo. E aí ontem foi o resultado, às 9 horas da manhã, e abriu-se o resultado, e eu queria que você lesse o resultado aqui, Gilberto, porque é você que está lendo, deixando claro que eu não paguei o advogado dela, que é o vereador, meu inimigo político, Tortói, que fez questão de ser advogado dela, que foi o mesmo vereador que a levou para a Câmara do dia da vez que ela invadiu o plenário da Câmara, levando esses fatos para misturar com política. Ele queria que eu fizesse o exame particular, em uma clínica particular. Eu disse a ele que não, que eu preferia fazer judicialmente, entrar com ação na justiça, para que não houvesse dúvidas da veracidade do resultado do exame. Porque se eu fizesse particular, podiam dizer assim, é igual a novela que falsificou. Então vamos fazer na justiça. O que foi que eu fiz? Constituí uma advogada, a doutora Milena Lordelo, filha de Valtécio Cruz das Almas, que entrou com uma ação de investigação de paternidade, com oferta de alimentos. Quero deixar claro que quando a criança nasceu, eu continuei dando a pensão alimentícia até esse mês. Quem entra com pedido de investigação tem que dar a pensão, é o que a lei diz. Então, uma pensão de R$375, que é uma pensão provisória, e a correta seria em torno de R$600 a partir de quando saísse o resultado do DNA, caso desse positivo. Então, entramos com uma ação, fomos até o fórum, na presença do representante do promotor público, fizemos a coleta do meu material, do material da criança e do material da mãe da criança. O representante do Ministério Público lacrou isso no envelope, botou ele mesmo, levou no correio. Aliás, quem postou no correio foi o advogado dela, Dr. Coy. Foi junto comigo no correio, postou. Esse envelope foi para Belo Horizonte, para o laboratório, eu queria que você lesse o nome do laboratório. Hermes Pardini. Isso. É um convênio com a Justiça. O resultado saiu ontem, eles devolvem via Sedex direto para o fórum, não passa pela minha mão, nem pela mão dela. E fomos convidados às 9 horas para a abertura do resultado. E quando abriu o resultado, eu queria que você lesse o resultado. Bom, vamos aqui ao Hermes Pardini, Medicina Diagnóstica e Preventiva. Laudo de análise e parentesco pelo DNA. Requisitante: Promotoria de Justiça, Governador Mangabeira, Bahia. Número do processo vem o ofício número 122/2013, Promotoria de Justiça da Comarca de Governador Mangabeira, Bahia. Coleta, identificação das amostras. Data das coletas, 13 de novembro de 2013. Local da coleta, NI. Responsável pela coleta e identificação das amostras, Alessandro da Cunha Rodrigues. Representante do Ministério Público aqui em Mangabeira. Certo. Faz-se necessário salientar que todos os envolvidos estavam presentes no ato da coleta, como indicação na ficha de identificação dos envolvidos. Na outra parte vem o resultado. Está sublinhado. Aí vem aqui o resultado, diz aqui, conclusão. Concluímos, portanto, que Edgar Henrique de Oliveira não é o pai biológico de João Pedro Fiuza Barbosa, que tem como mãe biológica Jeane Fiuza Barbosa. Belo Horizonte, 27 de novembro de 2013. Valéria Matarelli Pereira Calijorne. É o nome da técnica responsável. Um detalhe, o relatório diz aqui atrás, Gilberto, que esse exame é feito a contraprova. O que é essa contraprova? Diz aqui no final, ó, confirmação dos resultados. Após a primeira análise do DNA, procedemos rotineiramente em todos os exames à metodologia de contraprova, que consiste em uma segunda análise independente do DNA para a confirmação do resultado. Quer dizer, é um exame que vale por dois. Né? Então, antes deles informarem o resultado, eles refazem o teste. Então, foi uma surpresa para mim no que se refere à paternidade, mas não foi uma surpresa no que se refere a mentiras. Né? E aí eu só tenho que agradecer a um Deus, não pela criança, me doeu não ser pai da criança, não vou negar isso para ninguém. Eu fui ontem para o fórum com uma minuta feita pela minha advogada, já para fazer
a combinação de como seriam as visitas da criança. Você recebeu esse resultado ontem, foi até fora, Os quatro, eu, minha advogada, ela é o advogado dela, doutor Coy. Abriu-se ontem, como quando sai o resultado normalmente, a justiça já faz o acordo da visita, eu já levei uma proposta de acordo para a visita, os dias que iria lá para minha casa, os dias de visitação, os finais de semana, eu achando que eu era o pai. Porque eu agi como pai. Eu não queria a mãe. Né? Está provado agora por que eu não deveria querer a mãe. Mas a criança, eu estava preparado para comprar o enxoval dele na minha casa, para tê-lo como meu filho. E aí, quando a moça manda o torpedo falando, que ficou chocada com a minha reação, porque eu gritei, olha, as pessoas são muito engraçadas. Todo mundo se chocou, porque ontem, realmente, quando eu recebi a notícia, eu fiquei em choque. E eu saí gritando mesmo dentro do fórum, não sou o pai, não sou o pai, não sou o pai. Abri todas as portas do fórum, mostrei o resultado, gritei na frente do fórum, gritei na Praça dos Postos. Sabe por que eu fiz isso? Porque a pior coisa é você viver engano, a pior coisa é você ser difamado. Quer dizer, essa pessoa que mandou o torpedo, que deve ter algum interesse pessoal nisso, se chateou, achou que não foi ético eu gritar. Mas eu gritei a verdade. Não é ético gritar a verdade. E quando gritaram as mentiras? Quando disseram que eu dei citotec? Quando disseram que eu bati? Quando disseram que eu abandonei a criança? Quando disseram que eu não dava nada à criança? Quando disseram que eu era um mentiroso? Isso não doeu nas pessoas? Mas em mim doeu. Gilberto, só Deus, eu e minha mãe e a minha família sabe o que eu passei. E não poder andar de cabeça erguida na minha cidade. Sabendo que nada eu devia, porque Deus é testemunha de que tudo que eu teve, tudo que eu tinha que ter feito por essa criança eu fiz. Tudo. E quem estiver duvidando, visite a casa, olhe o enxoval, procure as testemunhas. Então eu não poderia gritar a minha verdade ontem. Gilberto Silva, o Deus que diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E eu agradeço a Deus pela mãe dessa criança ser tão inconsequente, porque se ela não fosse inconsequente e não tivesse me chamado de corno, gente, eu estaria talvez criando um filho a vida inteira que não era meu, achando que fosse. E sou eu que sou mentiroso. Sou eu que não presto. Votaram em mim por quê? Quem era Edgar Henrique do rádio? Eu sou filho de quem? Como foi que construí a minha história? Eu foi com base em mentiras? Ou foi trabalhando, estudando, me esforçando para trabalhar com a verdade, com honradez? A quantas pessoas eu tenho servido? A quantas crianças eu tenho ajudado? Desde meu programa de rádio, desde a minha vida pública. Seria um filho que eu viraria as minhas costas? Mas a verdade está aqui. Deus me mandou calar. Eu conheci um Deus esse ano e eu não abro mão dele por nada desse mundo. Ele me disse, meu filho, de cala, que eu te coloquei naquele lugar. Conheci, eu sou o teu Deus, não vou te faltar. E esse Deus está aqui dizendo ao público, a verdade é essa. Eu sou o mesmo Edgar Henrique do rádio, da Câmara, o seu amigo, aqueles que gostam, aqueles que não gostam. Eu sou esse Edgar, mas não sou nada do que essa criatura andou espalhando que eu fosse. Pergunte-se por que invadi a Câmara com aquele escândalo todo. Por que o meu inimigo político, Dr. Coy, que é o advogado dela, por que foi ele, como vereador, que levou para a Câmara os absurdos que ela postava em Facebook? Qual o interesse disso tudo? É difícil, né, Gilberto? Preto, filho de mãe solteira, presidente de Câmara. Era para ser lavador de carro desse pessoal, mas não, virou advogado. Ganhou uma eleição, foi o segundo mais votado. Tinha um dos programas de rádio de maior audiência do Record, me tiraram do ar. Essa mesma gente. E hoje é advogado dela. Esse mesmo advogado, Dr. Coy, que quarta-feira, que não estava aqui em Lua de Mel, ele quis nas minhas costas apresentar uma emenda para me tirar da presença da Câmara esse ano, acabar o meu mandato esse ano, sem direito à reeleição, achando que os outros vereadores fossem covardes e traidores como ele, mas nenhum aceitou assinar. Quero agradecer aqui a Jéssica Bem-vindo, Davi da Mangueira, Elisa da Paixão, Toninho de Suquinha, né? Quero agradecer a Merinho, agradecer a Fábio de Telinho, que disse não assinava Edgar. Porque seria covardia, mas foi Coy que queria fazer isso. Ele era advogado dela e ontem eu disse a ele no fórum tudo que ele merecia ouvir. Oportunista, ela se deixou usar por ele também, que a índole dela juntou com a índole dele, deu uma coisa só, mas Deus fez cair por terra e mostrou a verdade. Então assim, eu não tenho nada contra o DB não. Quando não tenho, tem muita gente, vai dizer, agora você vai tomar tudo isso. Eu não vou tomar nada da criança.
Os mais de 4 mil reais de enxoval que dei. A pensão alimentícia que dei a ela enquanto ela estava grávida, eu dava 300 reais por mês, 350 reais por mês de alimentos a ela, fora do enxoval. E esses 2 meses de pensão que dei depois da criança nascer, eu não quero 1 centavo, sabe por quê? Porque o meu Deus é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Eu fiz tanta caridade por crianças aí da zona rural, quando eu estava no rádio, fora do rádio, fica mais essa caridade para essa criança, até que ela possa descobrir quem é o pai do filho dela e ter alguém que assuma a paternidade. Então assim, eu não vim aqui humilhar a criança não, porque ela é um anjo de Deus, é um bebê lindo, e eu adoraria que ele fosse meu filho, porque ele seria tratado como um príncipe que toda criança merece ser tratado. Mas quis Deus que ele não fosse. Então ela que procura saber quem é o pai. Agora aprenda a não tratar as pessoas com mentira, porque o Deus não é um Deus de engano. O Deus é um Deus de revelação. E a verdade está aí. É como diz a música, roubaram minha capa, disseram que eu morri. Mas olha eu aqui. Olha eu aqui, Gilberto. Não morri não. Fizeram isso com José do Egito, né? Os irmãos jogaram no buraco, roubaram a capa, disseram que o leão comeu. Depois de anos descobriram que ele era rei do Egito. Só que eu não quero ser rei, não. Eu quero continuar sendo filho do rei. E o meu rei é o Deus da verdade. É o Deus de Isaac, Jacó e Abraão. É o Deus que não deixa nada encoberto. Para os meus amigos que me magoaram muito duvidando de mim, estão todos desculpados. Porque isso é do ser humano. E para os amigos que acreditaram, está aí a verdade. Esse Deus é um Deus de verdade, Gilberto. Foi isso que eu vim fazer aqui, não foi agredir criança, não quero nada do que dei. É um presente para esse bebê até que a mãe descubra quem é o pai do filho dela. Então, essa despesa que você teve com o bebê, com a gestação, você falou de faculdade, nada disso? Não, a faculdade dela, quando ela estava comigo, eu paguei um semestre para ela, quase 6 mil reais, ela sabe disso, né? Quando ela teve um primo que morreu no início do ano em Salvador, trabalhava nas obras da Fonte Nova, saindo de moto, houve uma chuva que alagou a cidade, a água levou, ele morreu afogado, no rio Camurigipe. E no final de ano ela veio a mim desesperada porque a família não tinha condições de enterrar. Eu fiz o sepultamento com a ajuda de Valdir em Muritiba. A mãe dela, quando a gente namorava no início da relação, quando Domingas virou prefeita, não era nem um namoro, era um caso que nós tínhamos, mas Domingas virou prefeita, a mãe dela estava doente, desde a época de Pimentel, não podia trabalhar, mas o INSS também não encostava a mãe dela. Então ficava uma situação difícil, porque ela nem podia trabalhar nem ser encostada. Eu conversei com a prefeita, e a prefeita aceitou deixar ela em casa, recebendo sem trabalhar, até que o INSS a encostasse. A irmã dela hoje, que trabalha no Colégio de Gar Santos, tem um contrato, uma indicação política da prefeita professor Borges, mas na hora de dar o contrato à irmã dela, a prefeita me consultou para saber o que eu achava, porque foi no meio dessa confusão toda. E como eu tenho um Deus que não é um Deus de vingança, é um Deus de justiça, eu disse, não, dê o emprego da criatura, porque ela tem filho e precisa trabalhar e viver a vida dela com dignidade. Então eu não sou o perseguidor, eu não sou o traidor, eu não sou o mentiroso, eu não sou o enganador não, e eu não quero nada, eu só quero viver a minha vida em paz, eu estou casado, muito bem casado, com uma mulher linda que eu amo, maravilhosa, uma família sensacional, a quem eu quero mandar um abraço e agradecer a Deus por conhecer esse pessoal. Eu sigo a um Deus maravilhoso, pertenço a uma igreja que me revelou para a verdade da vida, esse Deus que me colocou no deserto em 31 de março e me tirou no dia de ontem, porque o deserto acabou ontem com a revelação da verdade. Me ensina que Deus faz todas as coisas porque Ele tem um propósito na vida das pessoas. O meu Deus, é um Deus que complica, descomplica, depois Ele volta e explica por que complicou. Ontem, com esse resultado de DNA, ele voltou e explicou por que complicou. E sabe por que ele complicou? Porque se ela não tivesse dito que eu era corno, se nada disso tivesse acontecido, se ela não tivesse me chamado de corno, eu não teria feito exame de DNA. E se eu não tivesse feito, eu estaria hoje com essa mulher, talvez, criando um filho que não era meu, inocente, sendo feito de palhaço. Então Deus explicou por que ele fez tudo isso acontecer. E eu só tenho graças a dar ele. 7h40, estamos falando com o doutor Edgar Henrique. É a situação, né? Agora, claro, Edgar Henrique, e depois deste resultado, você falou que você saiu gritando, falando, com um desabafo, estava engasgado, gritei dentro do fórum, abri as portas do fórum, que não sou o pai do filho dela, mostrando ao DNA as pessoas para deixar claro quem era quem, né? Agora é aquela coisa. E a reação na hora dela lá no fórum? Que primeiro ela disse que queria um novo resultado, que não era possível que queria um novo resultado. Eu disse, ela faça 1000. E isso eu quero deixar claro aqui. Se quiserem fazer 1000, eu estou aqui para fazer os 1000 resultados. Porque eu não tenho 1000 exames, não estou nem aí, sabe? Porque o meu Deus não é um Deus de mentira.
Mas não é um Deus de mentira, eu faço 1000. Depois ela, quando eu avisei que eu iria levar, ela não queria que eu trouxesse a conhecer da imprensa. Ela veio para minha advogada sábado passado pedindo que eu não fosse para a rádio, nem fosse para Facebook e tal. Quer dizer, para me esculhambar, ela pôde ter ido para a rádio, para a televisão, agora para eu falar a verdade eu não podia ir. Então quando eu disse ontem que eu viria para o rádio, aí ela disse, então eu também não quero que faça outro não. Aí ela disse que não queria mais que fizesse exame nenhum, me chamou de corno, aquela coisa do tipo da natureza, né? De cada um só dá aquilo que tem. Eu saí triste por um lado, por ter vivido um engano, né? Não pelo dinheiro que gastei, porque, repito, o meu Deus é o Deus do ouro e da prata. O dinheiro que eu ganhei e presenteei essa criança, esse Deus vai me recompensar em dobro, em triplo, 1 milhão de vezes mais. Mas a chateação por toda uma exposição, porque essa mulher que deu um inferno na minha vida, ela dizia claramente na internet, vou destruir sua vida política, doutor Edgar nunca mais vai ser nada em Mangabeira, porque eu não deixo. Está aí o resultado agora. Tudo com base no engano. Inventou que eu bati, que eu xinguei, que eu fiz citotec, que eu não presto. E a verdade da índole, do caráter, vem à tona. E essa prova, e por que eu digo que eu faço até 1000 exames que sejam necessários? Porque às vezes as pessoas veem novela, né? Falsificar DNA, porque em novela tudo é possível. Mas aqui nós explicamos a metodologia do exame, que é um exame judicial, por isso eu preferi fazer na justiça. Mas se quiserem fazer 1000 exames, eu estou disposto a fazer 1000 exames. Agora, doutor Edgar, quando ela apareceu grávida, vocês já continuavam juntos? Não, já havia acabado. Quando ela me falou, houve a confirmação da gravidez, a relação já não estava da maneira que deveria, já não existia. Vocês terminaram o relacionamento antes da gravidez? Isso por uma série de questões, né? Problemas durante a campanha eleitoral, né? Ciúmes, né? E essa questão da índole também, né? Porque havia comentários de que ela estivesse se mantendo um relacionamento com o ex-namorado dela, de Salvador, né? Isso chegou ao meu conhecimento. Inclusive, essa mesma informação foi dada aqui durante a gravidez agora, né? No mês de julho, eles estariam, mesmo ela grávida, eles estariam juntos e tal. Então, amigos me aconselharam, a minha família, e a relação terminou. E ela confirmou a gravidez, e eu deixei claro que eu não queria estar com ela. Mas a gravidez eu acreditei que fosse minha, porque no período que estávamos juntos, eu assumi plenamente todas as despesas. Repito, eu fiz o que ninguém faz. Ninguém nunca ouviu dizer que um pai separado de uma mulher grávida dê pensão alimentícia para ela antes da criança nascer, que é a pensão gravídica. Né? Eu fiz isso, R$350 para ajudar na alimentação dela enquanto ela estava grávida. Né? Sem contar o emprego que ela tem na prefeitura, que foi uma indicação minha, dado pela prefeita Domingas no Colégio SEAC. Ninguém ouviu dizer que um pai de uma mulher que chama ele de corno, né, dá atenção e ainda gasta quase R$5.000 de enxoval. Eu fiz tudo isso. Né? Então, assim, não tinha motivo para essa exposição toda, sabe, Gilberto? Porque a minha obrigação de pai estava sendo cumprida. Mas, graças a Deus, eu agradeço a Deus por tudo o que aconteceu. Porque se não tivesse acontecido, eu estaria, repito, hoje, essa criança tem 2 meses, vai ter 3 meses agora, dia 15, outubro, novembro, dezembro, fez 2 meses, dia 15, né? Se eu não tivesse, se isso nada que isso tivesse acontecido, eu estaria talvez registrando, convivendo, me afeiçoando. Minha mãe, que era louca para ter um neto, minha mãe era louca para ir visitar, eu que não deixava. Eu dizia, não, a gente só vai visitar quando saiu. Parecia que era Deus que falava comigo no meu coração. A gente só vai visitar quando saiu o DNA. Eu dizia, mas meu medo está negando amor, neto mesmo, mas só depois do DNA. Não vai demorar, não, só 30 dias o resultado. Então, assim, tudo isso aconteceu, e se não tivesse sido dessa forma, eu estaria com a minha família, criando um filho que não era nosso, vivendo uma vida de enganos, e ela posando de justa, esculhambando, e as pessoas achando que ela falava a verdade e que eu mentia. Porque tem de gente ontem que me ligou me pedindo perdão, Gilberto, e eu dizia sempre, peça perdão a Deus, a mim não. Porque isso é da vida, eu sou ser humano, a gente tem que evitar julgar, né, as pessoas para não ser julgado. Eu evito, mas nem sempre consigo, porque eu não sou perfeito. Então, assim, a minha vinda aqui não é para falar mal da criança, nem é para falar mal da mãe, não. O julgamento quem faz é Deus. A minha vinda aqui é para falar a verdade. Ela foi ao rádio falar mal de mim. Ela, algumas amigas, né, que hoje estão todas, não sei em que situação, foram para Facebook e para a rádio falar mal de mim. Eu vim para o rádio falar a verdade de um resultado de exame. E uma verdade sobre a minha vida. Não estou falando mal dela, não desejo mal a ela, só que Deus seja justo com ela. E nem quero o mal da criança. Que Deus derrame suas bênçãos sobre aquele bebê. É uma criança linda, repito, e que espere em Deus que ela descubra quem é o pai do filho dela, né? Para que esse alguém possa cuidar da criança como todo bebê merece. E tudo o que eu gastei, repito, é um presente do amigo Edgar Henrique, do vereador Edgar Henrique, a mais esse bebê, um ato de caridade, assim como fiz a tantas outras e farei a tantas outras crianças da minha querida cidade, governador. E juridicamente, contra a pessoa, você não
Juridicamente eu poderia entrar com uma ação de indenização material, né, porque eu tenho a comprovação de todas as transferências financeiras que fiz, então eu poderia cobrar de volta tudo que gastei. Mas já disse aqui que isso eu não vou fazer, mas as implicações penais já foram feitas, né? As ações por calúnia e difamação, quando ela disse que eu disse Totec, que eu bati, disse que aquilo, isso já está no fórum, né? Já tem quase um mês a minha advogada já distribuiu essa ação, e vou entrar com uma ação, reparação por dano moral. O dano moral eu quero. As pessoas precisam aprender que tudo que é feito, toda ação tem uma reação. Então, quando ela diz que eu sou o pai da criança, e ela me esculhamba aí na internet, Facebook, rádio, televisão, dizendo que eu sou o pai e não quero a criança e não dou nada, e provo depois que eu não sou o pai, ela me desmoralizou moralmente, né? Como homem público, como pai, como filho, como irmão, como homem religioso. Então, essa reparação moral, isso eu não abro mão. E a queixa-crime por calúnia, injúria e difamação. Porque ela dizia que eu era miserável, que uma família miserável, que eu era mentiroso, que a minha família era uma de cobras, que minha mãe era bruxa. Então, isso tudo a justiça tem que tomar mais isso. Mas o que eu dei à criança, não. Isso já disse, é um presente, não é para ela, não. O presente é para a criança. Ok, meu caro presidente Edgar, acho que você já esclareceu, né? Já este episódio. Eu agradeço o espaço, agradecer a Marcelo Pedreira, que ontem entrou em contato comigo por telefone, de modo muito solícito, me cedeu o espaço, agradeço. Eu quero dizer a você, Gilberto, que você me convidou semana passada, eu quero poder retornar aqui para falar sobre política. Antes de fechar o ano, a gente fala de política aqui. O que quero dizer ao governador Mangabeira é que hoje eu ponho uma radical nesse assunto, né? Gerane, criança, isso para mim acabou, né? Sem mágoas no coração, porque eu estou com a natureza aberta e a alma lavada. Quero agora voltar a fazer aquilo que o povo me paga, que é ser um vereador, mostrar quantos projetos de lei eu apresentei, quantos eu aprovei, quantas indicações eu fiz, né, o que eu pretendo para o ano que vem, o que a Câmara tem feito, o que os colegas vereadores têm feito, e só voltar aos meios de comunicação para falar daquilo que interessa ao povo. E essas picuinhas, essas tentativas de denegrir, eu não sei por que tanto ódio contra mim, né? Eu nunca disse a ninguém que quero ser prefeito e fui votado para ser vereador. Então ninguém pense que vai misturar as coisas para criar fatos políticos, porque o meu Deus já acelerou e disse que esses que se reúnem para tentar contra mim estão fadados a cair por terra. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu creio num Deus que é um Deus vivo e é um Deus de verdade. Então, agradeço a sua oportunidade, voltaria aqui sim para falar daquilo que interessa ao povo e encerro nesse momento esse assunto, desejando a Deus que cuide de todos os envolvidos, abençoe essa criança e que faça o que tiver que fazer em sua justiça pela mãe dessa criança. Assim eu agradeço a sua oportunidade, Gilberto. Ok, são 7h50. Aí falamos com o doutor Edgar Henrique, presidente da Câmara. Alô, meu irmão, felicidades. Me permita só uma coisa, Gilberto. Eu quero convidar as pessoas para conhecerem a Igreja Batista Nova Vida e fazer alguns agradecimentos. Agradecer a minha pastora e minha sogra, a pastora Abigail, que me apresentou esse Deus maravilhoso. Se você, meu amado, meu irmão, independente da sua religião, quiser conhecer um Deus que fala com você, que lhe revela as coisas, ele revela as coisas do seu coração, um Deus que te cura, que te salva, que te liberta, que te transforma, visite a Igreja Batista Nova Vida de Governador Mangabeira. Os cultos terça-feira à noite, quinta-feira, a partir das 19 horas, aos domingos a partir das 19h30 e quinzenalmente aos sábados à tarde, a partir das 14, cultos de maravilhas. Visite a igreja, conheça esse Deus porque ele te ama. Né? E esse é o Deus que faz reviravoltas, faz às vezes o impossível acontecer, e onde o impossível, que parecia impossível, aconteceu na minha vida. Agradeço a esse Deus a quem eu amo e a quem eu quero servir de paixão. E Deus é o todo de tudo, somente Ele habita nos louvores. Muito obrigado, Gilberto. Valeu, falamos com o Edgar. Vamos lá, meu irmão, boa sorte para você, felicidades aí. Rapaz, o negócio é sério, viu?